geralmente o poder público ele fica se amarrando ali para investir em alguma coisa, né? Uhum. Então eu percebo assim, houve um incêndio, aí eles veem que, pô, velho, precisa investir mais no bombeiro. Aí o bombeiro vai se deteriorando, aí houve um grande incêndio, aí por que não combateu? Porque aí não tinha a escada Magirus. Aí não, Que legal. a gente tem que se movimentar para comprar a escada Magirus, né? E aí vai evoluindo através das tragédias, né? Eu percebo assim, do mesmo jeito que você fala em 1930, que foi a extinção. Isso, começou o processo. Ele fala, o governador chega e diz: a bomba não funciona, a mangueira não funciona. Como não tem incêndio, o incêndio não acontece. Deixa a sorte. Deixa a sorte aí, eu não vou investir nisso aqui não, vou gastar dinheiro com outra coisa, né? Uhum. E aí e os incêndios acontecendo, né, na cidade, né? E o clamor, por exemplo, se a população, olha, isso é um governo esculhambado que não apaga os fogos, não apaga o fogo e tal, mas só veio acontecer, eu não sabia desse detalhe, com a doação dos americanos para... Agora veja bem, essa doação é para a seção contra incêndios da base aérea de Parnamirim. Não é o nosso corpo de bombeiros não da Polícia é o nosso Militar. corpo. Isso é da base. Até hoje existe essa seção contra incêndio. Ela nunca deixou de existir. Mesmo depois da instalação do Aeroporto Internacional Augusto Severo, criou-se uma seção contra incêndio lá. Inclusive, em 94, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar assumiu, por meio de um convênio com a Infraero. A gente passou 20 anos atuando na seção contra incêndio da base aérea de Parnamirim. O equipamento, né, os carros de combate a incêndio eram da base aérea, mas o efetivo, os bombeiros, eram bombeiros da Polícia Militar. A gente ficou lá até 2014. Então a gente passou 20 anos lá atuando nessa seção contra incêndio. Mas antes disso, sempre esteve permanente lá a seção contra incêndio, mesmo após a instalação do Corpo de Bombeiros em 59, insisto, a lei é de 55, mas só vai ter bombeiro Conta em aí, Natal. por que só em 59? Queiroz, isso é muito curioso. Eu confesso, eu trabalhei mais de 10 anos no gabinete do comandante, como eu já falei aqui, né? E lá, Queiroz, tinha uma foto com a primeira turma de bombeiros. Só que a primeira turma era de 1959. Eu disse, tá errado. Se o bombeiro é de 55, por que essa primeira turma é de 59? Tem a foto errada lá, né? Tem a foto. Tem aqui no livro também? Nesse não. Porque tá o quê? No segundo livro, que é o Ressurgindo das Cinzas. Que é a história do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, que vai de 55 até 76. 76 tem um grande acontecimento, por isso que o livro encerra em 76. E eu pretendo lançar um terceiro livro da trilogia para encerrar minha contribuição para a história do Corpo de Bombeiros, num livro chamado Construindo uma Identidade, que é o terceiro e último livro que eu me proponho escrever. Que Construindo uma Identidade vai de 76 até 2012, quando o Corpo de Bombeiros efetivamente se emancipa da Polícia Militar. Dito isso, porque 55 não tinha um bombeiro, né? Acontece que depois do incêndio de fevereiro de 1950, lá nas lojas brasileiras, a sociedade cai em peso contra o governo. É inadmissível que a capital do estado não tenha um corpo de bombeiros. Vamos criar um corpo de bombeiros. É uma esculhambação, né? Isso, é uma coisa inadmissível. E eu narro com riqueza de detalhes no livro o processo de instalação do corpo de bombeiros, né? E antes disso, da aprovação da lei. O que é que acontece, Queiroz? A Câmara Municipal de Natal, que não é a Assembleia Legislativa, começa a debater o assunto. Ei, vamos criar o Corpo de Bombeiros. Se o governo não faz, o governo municipal vai fazer um Corpo de Bombeiros. Por iniciativa do prefeito, vai um projeto de lei para a Câmara Municipal para criar um Corpo de Bombeiros municipal. O prefeito vendo o clamor popular, né? Opa, vou pegar esse gancho. E eu registro aqui no várias matérias de jornal. Matéria apreciada, aprovado, a toque de caixa, por unanimidade. A Câmara Municipal aprova o projeto de lei, chega na sessão de Constituição e Justiça e emperra. Porque em nenhum lugar do Brasil existe um corpo de bombeiros municipal, como queriam organizar aqui. Todos os corpos de bombeiros são estaduais. Como é que ia criar um corpo de bombeiros a nível local aqui, municipal? E o processo acabou travando. Não avançou. Se discutiu muito, se desejou muito um corpo de bombeiros para a cidade de Natal, mas infelizmente nos moldes que o Executivo Municipal propôs e a Câmara Municipal aprovou, né, os vereadores, sem um conhecimento técnico, legislativo. Enfim, em 55, o Clóvis Mota, que é avô do Ricardo Mota, que é deputado estadual, ele é o pai da lei, ele se diz o pai da lei do Corpo de Bombeiros. Ele pega um projeto de lei
Eu tenho uma cópia desse processo legislativo, vai constar no nosso segundo livro. Todo o trâmite legislativo, os pormenores, os detalhes, as discussões dentro da Assembleia Legislativa para a criação de um corpo de bombeiros, para efetivamente criar um corpo de bombeiros no Rio Grande do Norte. Enfim, em 22 de setembro aprova-se a lei, publicada em Diário Oficial. Mas uma coisa é a letra da lei, papel, e no papel cabe tudo. Concorda comigo, Queiroz? No papel eu posso botar o que eu quiser. Mas para estruturar um corpo de bombeiros eu precisava de quê? Dinheiro. E brincar de bombeiro não é barato. Tudo do corpo de bombeiros é caro. Pra você ter uma ideia, um carro de combate a incêndio custa em média R$1 milhão. R$1 milhão. Queiroz, eu compro... Quantos Duster da Polícia Militar eu compro? 10 Dusters eu compro, sei lá. 15 Dusters, não sei. E você bota a polícia em vários lugares. Um carro de combate a incêndio que fica de prontidão. O nosso carro não fica passeando na rua. Não tô dizendo que vocês ficam passeando de forma alguma. Vocês ficam fazendo ronda. Tô dizendo assim, não fica se mostrando pra cidade. Fica lá guardado, porque não pode ficar se desgastando o carro à toa. Né? Um carro de combate a incêndio de R$1 milhão, eu não posso ficar na rua pra ficar passeando. Né? Ele só pode ser empregado quando efetivamente for necessário. Então, Queiroz, cria-se o bombeiro em 55 por força de lei. Papel. Mas não tinha um bombeiro na cidade. Não tinha nada de um corpo de bombeiros. Em 56, a Polícia Militar manda Geraldo Laurentino da Silva pro Rio de Janeiro para fazer. É o primeiro oficial da Polícia Militar do Rio Grande do Norte aí pro Rio de Janeiro fazer um curso de bombeiro, para saber o que era ser bombeiro. Porque o Joca do Pará, ele apagava incêndio de forma empírica. Ele não teve curso de bombeiro. Apagava de forma... Chegou a mangueira, conectava e apagava incêndio. Mas o Geraldo Laurentino da Silva, ele vai pro Rio de Janeiro, passa uma temporada lá acompanhando militar, e eu estive no Rio de Janeiro. Eu tive essa honra de adentrar no arquivo do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que é o Corpo de Bombeiros mais antigo do Brasil. Então tive esse privilégio. Eu nem sei se ele tá me ouvindo aqui, o Sargento Aldi, lá do Rio de Janeiro, que é um dos responsáveis pelo arquivo lá. Queiroz, uma coisa grandiosa é você não procurar agulha no palheiro de tanta informação. Imagina você num arquivo imperial, que o Corpo de Bombeiros é criado por Dom Pedro II, 1856. Então, assim, ele tem documentação de 1856 até hoje. São, quer dizer, mais de 150, mais de 200 anos, não sei, 150. É muito tempo, mais de 150 anos de história. É uma coisa incrível. O arquivo deles é enorme. Enfim, estive lá, localizei muita documentação sobre que tem relação com nós, com o nosso Corpo de Bombeiros. Primeiro, em 56, o Geraldo Laurentino da Silva, então tenente, foi lá fazer um curso de bombeiros. Em 57, isso é digno de registro. A secretaria, o prédio da Secretaria de Segurança Pública sofreu um grande incêndio. Foi vergonhoso para o governo do estado. Ficava onde esse prédio? Esse prédio, Queiroz, hoje, ele tá vizinho ao Teatro Alberto Maranhão. É um prédio onde foi a Faculdade de Direito. Tem até uma ocupação, uns meses atrás, de um pessoal sem teto. E a Secretaria de Segurança lá. Pega fogo. Pega fogo. Ironicamente, os jornais da época, os colunistas meteram literalmente no governo do estado. Como é que Natal, aquela lei é lei para inglês ver. Não serve de nada. Porque cadê o Corpo de Bombeiros? Isso em 57. E a toque de caixas, não, agora vai ter que sair o Corpo de Bombeiros. E começam a se mobilizar, né? Porque o grande X da questão, cara, não era outra não, era dinheiro. Não tinha dinheiro para comprar carros de combate a incêndio, que eu falei para você que eram o quê? Caríssimos. Caríssimo. Né? Até hoje, né? Até hoje. Então, compram 2 Chevrolet Vikings americanos, modelo 1958. Quando esses carros chegaram em Recife, foram trazidos do Rio de Janeiro, já tinha uma festa aqui em Natal preparada para eles. Em 58, em setembro, eles já desfilaram no desfile de 7 de setembro, na Semana da Pátria. Né? E a 2 carros de bombeiro. Os 2 carros de combate. Caríssimos. Não tá aqui registrado, mas tá no, tem várias fotos desse carro. Chevrolet, enfim, belíssimos carros. Queiroz, infelizmente, a gente não tem mais esses carros. Porque poderia estar exposto num museu, memorial. Né? A polícia também não tem. Por várias razões, não dá pra colocar culpados aqui, né? Mas infelizmente esses 2 carros... E também a gente não tem essa cultura de preservar a história, né? Infelizmente.